não bate de frente com o outro, cada um tem o seu habitat, não influenciando negativamente em outras espécies. Um animal, uma espécie de animal, se alimenta diferente de outro animal. Por exemplo, um pássaro ele só alimenta de folhas e outro pássaro só se alimenta de pequenos animaizinhos, ou outro se alimenta de sementes. Isso se chama nicho. Cada espécie de animal tem o seu nicho diferente, ou seja, a sua maneira e o seu tipo de alimento diferente de outras espécies. Nós dizemos que em uma determinada área, em um determinado endereço, nós temos 10 tipos de uma espécie de pássaro. Esses 10 tipos de espécie de pássaro se chama população. Por exemplo, eu tenho 5 tipos de espécie de coelhos. Ali naquele endereço eu tenho outra população. Em uma área, nós podemos ter populações de animais. Quando a gente diz que em uma área nós temos 5 espécies de coelho e 10 espécies de pássaros, nós temos uma comunidade, ou seja, há espécies de animais diferentes. Em um endereço tem uma população, em outro endereço tem outra população. E nessa área específica em que eles vivem juntos, por exemplo, no bairro que eles vivem juntos, se chama comunidade. Por exemplo, eu tenho uma área. Nessa área vivem 5 espécies de animais diferentes. Eu tenho uma comunidade de animais. Cada espécie tem a sua população. Cada animal, cada espécie tem o seu nicho e o seu habitat diferente. Isso tudo impede que um prejudique o outro. E essa interação entre os seres vivos de uma área com o meio ambiente se chama a interação do meio biótico com o meio abiótico. O meio que tem vida com o meio que não tem vida. Um precisa do outro para poder formar o nosso ambiente. Por exemplo, como a água, a gente precisa da água para se alimentar. Assim como o ar também precisa de oxigênio, para que forme, através do oxigênio, para que se unam os átomos de oxigênio e formem a camada de ozônio que protege a gente. E muitos outros fatores que nós influenciamos e somos influenciados pelo meio externo, pelo meio ambiente. Nós temos também os 3 fatores do meio ambiente, que se chama composição, estrutura e função. A composição é qual animal, quais seres vivos, quais espécies que vivem naquele ambiente. A estrutura é como eles estão inseridos ali na população, ou apenas tem uma espécie, ou apenas tem uma comunidade. Como ela é estruturada, se tem apenas uma espécie, se tem somente população ou se tem uma comunidade. A função, ela diz que como esses seres vivos interagem com o meio, ou seja, interagem uma espécie com o seu meio ambiente. Assim, na composição, estrutura e função, nós, cientistas, e você também consegue estudar qual tipo de vida ou não tem nesse ambiente, nessa área específica, ou seja, um bairro específico. E eu já vou passar uma atividade para você. Você vai observar aí na área em que você vive, na cidade em que você mora, Não somente no bairro. Tem seres vivos? Que tipo de ambiente você mora? Tem como é o clima, como é o solo, tem praia, tem rio. Você vai fazer para mim e vai me mandar na próxima aula para eu poder corrigir, tá bom? Façam todas as atividades da plataforma, todas as atividades do livro. Bons estudos para você. Qualquer dúvida, estarei lá na nossa sala de aula virtual para a gente poder tirar juntos, aprender e tirar excelentes notas, tá? Um beijo para vocês e tchau!